Boa noite, gente. Tudo bem? Mais um Papo Te Abraça, né? Lembrando sempre que esse é um espaço de formação política, né? Para aqueles que desejam compreender, né, a importância do Partido dos Trabalhadores para a sociedade, para a democracia, e um espaço também de construção de ideias, de debate, de posicionamento. Aqui não tem essa de fake news, pode ficar tranquilo. As informações aqui são debatidas a sério aqui, com compromisso, né? E aquela questão principal, né? Nesse momento de pandemia, onde você tem inúmeras restrições, né? De afetivas, restrições de aperto de mão, beijo, abraço, não fica triste, porque o nosso programa aqui, o Papo, ele sempre vai te abraçar, de alguma maneira, tá ok? E aí, Luiz, como é que tá? Oi, Alan, boa noite. Já quero cumprimentar aqui as nossas queridas convidadas e apresentar também para a nossa galera aí que está acompanhando, né? Então, gente, hoje nós vamos bater um papo aqui com a nossa querida amiga Marinete de Paula, mais conhecida como Nete, não é isso? Isso. Boa noite. A Nete, ela é ativista, ela é professora, ela é ex-conselheira estadual de saúde, presidente do Conselho da Mulher e coordenadora do CEAM aqui em Tanguá. Falei certinho, Marinete? É isso mesmo? Falou sim. Ah, tá ótimo. Estamos também, né, recebendo aí a nossa querida doutora Karine Borges. Ela é advogada, voluntária do Mapa do Acolhimento, possui experiência na atuação profissional no juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher. É isso aí, Karine? Sejam bem-vindas, é um prazer receber vocês. Eu e a Alan, assim, a gente ficou numa encruzilhada, né, Alan? Poxa, querendo abordar esse tema, né, que é muito importante, um tema sobre a questão da violência doméstica nesse tempo de pandemia, ressaltando sempre que nós estamos aqui justamente fazendo esse momento pela internet, através das lives, justamente para ficarmos, né, mantermos o distanciamento social, porque a pandemia ela está aí, ainda está fazendo vítimas, os números ainda estão crescendo, então a gente precisa ter muita responsabilidade e não esquecer, né, de se cuidar, de manter esse distanciamento, e proteger a nossa família. Então, fique em casa, acompanhe com a gente esse bate-papo, para que a gente aprenda cada vez mais. Eu e a Alan aqui vamos aprender muito hoje com as nossas amigas sobre esse tema importantíssimo. Hoje somos só espectadores aqui, né? Vamos aprender. É isso aí. Eu confesso que eu tenho muito que aprender, assim. Né? Todo mundo tem. A gente sempre aprende uns com os outros. Então, nesse primeiro momento agora, né? Essa pergunta é uma pergunta que a gente sempre faz para deixar claro, né, que todas as áreas têm uma observação em especial sobre esse momento que o Brasil vive, né, e o momento, praticamente de 2 anos para cá, do governo de quase 2 anos, né, do governo Jair Bolsonaro, né, as impressões que a gente tira, né, do momento que ele assume até o momento atual. Eu queria entender, né, e passar para vocês, né, qual é a visão que vocês têm desse momento do governo Jair Bolsonaro em diante. Karine, pode começar, Marinete. Mais velhos primeiro. As velhas, você viu? Olha, gente, boa noite, né? Falar, né, do governo, né, Jair Bolsonaro, é falar de desmonte, né? Quando entrou um governo onde não existiria, né, nada a respeito para a mulher, né? Uma luta constante, né? Quando a gente conquista, né, a Lei Maria da Penha em 2006, e você vê um desmonte, né? Muitos municípios, essa pasta hoje da mulher é atendida em outros setores, e hoje a gente tem o privilégio de Tanguá, né, ter essa sala onde eu estou coordenadora, né, que é uma militância muito grande, né, que eu falar de partido político, tudo que aprendi, eu tenho muito orgulho, né, de todas as qualificações que eu tenho em ser considerada como ativista, né, porque foi uma luta muito grande, né, que a gente começou, né, e eu comecei junto ao PT, né, lá junto com a Maria Rita, né,
Eu sempre falo que eu sonho o sonho da Maria Rita, né? Ela era uma mulher cadeirante, né? Muitos, acho que vocês falam, né? Já ouviu falar, né? E quando eu fui para o PT, e quando a gente veio, né? Depois veio a Cristina, veio a Dolores, a Dayana, essas militâncias, e pessoas que acreditaram, né? Por isso, hoje, é uma conquista quando a gente vê um governo que não pensa, né? É muito difícil, né? Você falar de um desmonte, né? Hoje, mas a gente abraçou quando a gente, o governo mesmo não teria essa secretaria. Alguns municípios, ela foi para direitos humanos, umas na segurança, né? Itanguá, ele abraçou muito essa coisa. Então, se dependesse de presidente, a gente não teria esse respeito à mulher. A gente vê muito triste, né? Então, assim, é muito difícil até você falar desse presidente, né? Aqui a gente é uma pessoa profissional e o desmonte é total, né? Sem recurso nenhum, todos os acontecimentos que vêm funcionando no município de Itanguá é por amor mesmo, é por uma secretaria, um governo que abraçou, como em outros governos também eu sei também que tocou, mas esse governo foi o desmonte total. Então, falar do Jair Bolsonaro, para mim, seria um dia inteiro, né? Então, eu prefiro, assim, fazer diferente, né? A gente mostrar com trabalho, com atitude, o que a gente está hoje aqui, né? Realizando um trabalho que a gente acredita, né? Então, para mim, é tudo isso. Eu não gosto nem de estar muito nesse tema, porque, assim, é muito triste falar de um desmonte. Porque, na verdade, infelizmente, me atinge aquele ditado, né? Me abala, mas não me surpreende. Porque Jair Bolsonaro, para quem acompanhava a política, né, como deputado, já foi um desastre, né? Imagina como presidente, né? Um ser humano totalmente alheio às minorias, completamente elitista, né? Num Brasil totalmente desigual. Não tinha como ter um presidente assim elitista, um presidente que se preocupa mais com dinheiro do que com vidas, né? E a gente hoje vê nos jornais falar: desrespeite o presidente, use máscara. Isso é o mínimo. A gente esperava o mínimo do chefe de Estado, que ele tivesse consciência, né? Consciência, que ele tivesse empatia com as vítimas. Vai para churrasco e ficamos sem ministro da saúde. E é um caos para receber os auxílios. E ele trata pessoas como se fossem nada, como se fossem números, né? Só mais um. Vai morrer gente, daí. E é muito doloroso mesmo. Eu concordo com a Anete. Dói porque você está aqui, né? Você está aqui, vive aqui, mora aqui, e você tem que dizer, é o meu presidente, mas não me representa. Então, assim, eu não esperava menos dele. Eu ainda me surpreendo de esperar isso de um ser humano, mas é difícil. A gente tentou, né? Fizemos campanha, mas ainda não me surpreendeu todo. Ainda espero coisas piores. Parece que já está lá uma eternidade e ainda falta outra metade. Mas é isso, é muito difícil. Cortou o orçamento em toda a pasta da mulher, né? Cortou o orçamento, colocou Damares, que por si só já é totalmente despreparada, trata mulheres. Ela tem falas machistas o tempo todo, ela não respeita, ela não ouve, ela não aceita outro tipo de doutrina, ela mistura com religião, que é um outro problema frequente nesse governo. Então, assim, é um governo muito autoritário, é um governo muito completamente alheio mesmo à população no geral, né? Eles seguem a doutrina lá, mistura com religião, e o Brasil tem que seguir à risca, né? E não é assim que funciona, né? A gente precisava de alguém que falasse com todos, né? Democracia não é a vontade da maioria, né? É fazer para todos. Então, eu fico extremamente decepcionada por estar aqui, por ter um meu senso crítico, que às vezes seria melhor se a gente fosse ignorante, né? A gente sofreria menos. Eu acho que se a gente fosse assim, alheio à realidade, mas a gente sofre, né? Porque dói, você vê, a pasta tinha mais de 100 milhões ano para investir
na saúde da mulher e tudo mais, violência contra a mulher. Agora 5 milhões é muito pouco. É muito pouco. E para ele é assim, é uma questão cultural, o dinheiro não resolve. Como o dinheiro não resolve? Se 30% das mulheres não saem de casa por dependência financeira do marido, por medo de onde vai deixar os filhos. 70%, isso foi uma pesquisa do Ministério Público de São Paulo, foi em 2007, ela é bem antiga, tem muito tempo que não fazem muitas pesquisas, de perguntar diretamente para a mulher, né? A gente tem balanços, estatísticas, a cada 4 minutos uma mulher é agredida no Brasil, mas perguntar para a mulher, por que você fica nesse relacionamento? E 70% diz que porque tem medo de ser agredido novamente. Então é um ciclo vicioso que você é agredida e não sai por medo de vingança. Então, se tivéssemos uns abrigos melhores, com mais vagas, não é utopia pensar nisso, isso é o básico, entende? E aí você corta o orçamento e 30%, o restante, fica bem ali pareado entre dependência financeira, entre medo de como é que vai ficar a relação com os filhos e entre acreditar na impunidade. Então, é tudo. A mulher fica naquela situação de violência, naquele ciclo, por medo e por medo. Porque sabe que não tem um Estado que esteja ali para segurar, né? E, infelizmente, a justiça é burocrática. A Lei Maria da Penha é uma das 3 mais ousadas, as melhores do mundo, entre as 3 melhores do mundo para a violência contra a mulher. Mas o Brasil é o 5º país em feminicídio, o país que mais mata mulheres. Então, tem alguma coisa errada aí, né? Então, assim, o governo Bolsonaro veio para decretar, piorar tudo, né? Porque trata de qualquer jeito a mulher, sempre desrespeitou, e agora cortando o orçamento da pasta, e falando que é uma questão cultural, que dinheiro não resolve, que as mulheres estão apanhando porque estão com dívida, e os maridos estão preocupados, justificando o injustificável. Então, dá para falar muito sobre ele, né? Mas, infelizmente, a gente agora tem que pensar como sociedade aonde que a gente pode agir, né? Para tentar coibir, para tentar auxiliar essas mulheres, né? Porque aumentou. Não sei se vocês estão acompanhando, aumentou em quase 40% as denúncias no Disque 180 e também nas delegacias. Então, a mulher está morando debaixo do teto do seu agressor. Então, onde a gente vai entrar nisso, né? É isso aí. Muito bom. Karine, a tua fala é excepcional. Eu acho que é por aí, né? Quando a gente fala sobre o governo, né, a gente quer realmente entender as políticas públicas que o governo está implementando, aquilo que o governo está propondo para a população, né? E o que a gente vê hoje no Brasil é a ausência de políticas públicas. Não é uma questão só... A gente está aqui num espaço que é do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores é hoje a maior força de oposição ao governo Bolsonaro, mas a gente não é só oposição por ser. A gente quer ser oposição porque a gente quer ver o Brasil melhor. E enquanto houver essa situação, essa negligência do governo, a gente tem que estar aqui para denunciar, a gente está aqui para poder indicar essas situações, né? Então, pegando um gancho nessa questão da política pública, eu queria perguntar para a Nete, explicar um pouquinho para a gente, Nete, o que é o CEAM, né, que temos aqui em Tanguá, né? O que se desenvolve lá no CEAM? O CEAM é o Centro de Atendimento à Mulher, né? É uma sala onde a gente tem uma parceria hoje, a gente tem um privilégio, né, de na 70DP a gente ter também a nossa sala, né? E foi feita com a ajuda, né, da nossa secretaria, e tem uma salinha lá toda montadinha, a gente tem um inspetor de polícia, né, que é o Moraes, ele é totalmente, a mulher quando chega à delegacia, que são denúncias, né, a gente precisa muito conscientizar essas mulheres, a gente tem uma salinha lá que o inspetor, ele é exclusivo para atendimento à mulher, ela faz a sua ocorrência, né, e a gente também tem a Patrulha Maria da Penha, né, que o 35º Batalhão nos disponibiliza a Aline, né, ela é exclusiva, né, para a gente a qualquer momento é muito rápido, a gente trabalha em parceria com a Policlínica, porque não tem
essa denúncia. E nós temos atendimento, né, no jurídico, a gente tem uma assessoria, né, temos uma psicóloga, uma assistente social, onde a gente precisa que a mulher entenda que ela é vítima de violência, né? E chega muitas denúncias, a policlínica, ela orienta a usuária para ela ir até a delegacia, fazer o boletim de ocorrência, e todos os banhos, né, eles são encaminhados com a cópia para o CEAM, e a gente liga, convida essa usuária para atendimento, porque no primeiro momento, às vezes, ela é agredida, mas ela não quer fazer o boletim de ocorrência por medo, né, como fala a Karine. Tem muitas pessoas que elas desistem e dizem que não vai fazer o boletim de ocorrência, mesmo assim, se ela estiver disponível e quiser, a gente tem um atendimento psicológico, tem uma equipe pedagógica, o educador social, temos todo o amparo que a gente pode mostrar para essa mulher, para ela se reconhecer vítima de violência, né? E você vê hoje a gente também, e esse trabalho, né? Durante a pandemia, ele foi disponibilizado um telefone, né, institucional, onde a gente fizemos vários atendimentos online, né? E orientações, os psicólogos, assistentes sociais, elas foram atendendo todas as vítimas, aumentou muito a denúncia, e a gente não parou o nosso trabalho, né, nem diante da pandemia, porque vem crescendo muito esse trabalho. E o nosso trabalho, ele fica ali, ele funciona de segunda a sexta, né, hoje está com horário de 15, mas ele é de 8 às 5, a parte, provavelmente, a gente ganhou também da secretaria agora um tablet, e um telefone que vai funcionar, um número que vai funcionar 24 horas, além do 180 para denúncia, é totalmente anônima, como temos a delegacia também. Então, a gente está vendo vários campos para as pessoas denunciarem, né? E em tempo, 24 horas estarão de plantão, feriado, esse telefone para denúncia a gente vai estar divulgando, e já vamos começar uma campanha, né, que é Sinal Vermelho, né, que é nacional, que primeiramente seria feito com a rede de farmácia, e a gente tem o privilégio, não posso nem estar, não vou colocar muito, mas semana que vem a gente vai estar lançando essa campanha em Tanguá, com parceria, né, da CDL, a gente fez uma reunião hoje, e tentar, né, que essa mulher, quando ela chegar, né, com X, né, um sinal vermelho na mão, a gente possa ligar e fazer a denúncia, até mesmo para orientar as pessoas, porque às vezes eu estou vendo uma violência e falo, mas eu não vou denunciar, briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, mete sim. A gente mete sim, e todas as denúncias serão anônimas, a gente vai estar em tempo real, para se a pessoa chegar perto da gente, a gente vê um sinal vermelho, a gente possa ligar para o 90, a gente já tem essa parceria com a Polícia Militar, a 70DP também, a Civil, tem pessoas especializadas para estar atendendo, e a gente tem que denunciar muito. Mas o nosso trabalho em Tanguá, temos o telefone, o atendimento, todas as mulheres também chegam de demanda espontânea, né? Às vezes ela não passa na policlínica, porque não existe só a violência física, né? A gente tem vários tipos de violência. Tem uma patrimonial, né, que às vezes o marido, ele viola o direito daquela mulher ir ao supermercado, ele viola os direitos dela, né, da casa, né, como a Karine fala assim, ela não tem para onde ir, né, é o patrimônio dela, e ele fala assim, incomodado que você sai, como ela vai sobreviver, né, e às vezes ela persiste naquela violência, porque hoje a gente vê um governo que ele não investe, né, antes a gente tinha recurso, podia fazer a cooperativa, empoderar essa mulher, né, fazer ela gerar renda, porque às vezes ela está ali no lar com seu filho, precisamos de seus filhos também, né, contratempo escolar, né, que tem uma atividade, e hoje a gente vê que todos esses recursos foram, eu falo, violado mesmo, né, a gente perdeu todo esse recurso, e quem sabe os municípios, não só Tanguá, todos os municípios hoje estão vivendo muito, a secretaria abraçando, vários profissionais, mas aqui em Tanguá a gente continua fazendo o que dá, para a gente ter uma secretaria que abraçou, né, e essas mulheres, elas são acompanhadas umas semanalmente, outras quinzenais, outras mensais, uma psicóloga, elas são totalmente, aquelas que chegam também em violência, a gente consegue, tem abrigo, né, é muito raro, né, em 1001, né, uma vaguinha, a gente precisa de abrigo, né, para essas mulheres, precisa de recurso para a gente acolher essas mulheres, porque você não tem
um aluguel social, você não tem recurso para, como a Karine fala juridicamente, teria que ter recurso. Como eu vou tirar essa mulher da casa dela? Ou vou tirar o companheiro da casa? Se ele é o provedor dessa família. Muitas vezes é uma mulher que depende, né? Não que tem depende, uma formação. E ela vai continuar ali. Então, assim, a gente tenta, com esse atendimento, né? Hoje a gente tem 47 mulheres sendo atendidas, né? São inúmeras denúncias, mas aquelas que são acompanhadas, no momento não estamos visitando, mas ela vai ao estabelecimento, né? Voltou ao normal, ela ir com seu agendamento, atendimento psicossocial, e a gente vai acompanhando. E tem tido muitos resultados, né? E com o lançamento dessa campanha semana que vem, a gente vai ver se colocar na cabeça das pessoas, né, que devemos denunciar, né? Porque a mulher precisa se empoderar, encontrar o lugar dela, ter coragem, né? Ontem eu presenciei no jornal, né, a mulher que vivia em cárcere. Aí a pessoa, às vezes, quando se trata de religião, as pessoas falam assim, mas a mulher ela tem que ser submissa, ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas a gente precisa sim, porque tem a violência sexual, não é só aquela que gera o estupro, né? Então a gente temos várias violências, a gente está ali, já falei da patrimonial, né? E a mulher, às vezes, ela é coagida, ela é ameaçada, e a gente precisa mudar esse quadro, né? E quando a gente tinha tudo isso lá atrás, e você vê hoje que a município, como a gente vê um presidente falar assim, a mulher é culpada, né? A mulher é culpada porque eu escuto muito isso às vezes assim, a mulher ela anda com uma roupa, como se a gente era um pedaço de carne, o homem não tem que ser respeitado. E às vezes também a gente entende que quando a gente só martiriza a mulher, o homem às vezes, ele nem sabe que essa mulher está sofrendo violência, né? Eu acho que cabe o homem sim também abraçar isso, eu acho muito bonito, eu parabenizo você, Alain, e o Luiz Otávio, quando abre esse canal para nós mulheres, né, falarmos, é muito importante, porque eu vejo que vocês também estão preocupados, né? Porque são casados, namorados, e a gente vê que mulher, ela sofre a todo momento e às vezes nós somos julgadas, né? Então, o Tanguá está aí, a gente tem lá a secretaria que funciona, né? A gente panfletamos no carnaval, fizemos várias atividades com folder, divulgando nossos telefones, né? Tem um da Polícia Militar, a gente tem o do Ministério Público, a gente com os folders da Defensoria Pública, e a gente vem fazendo a nossa parte, né? É muito reduzido, porque recurso não temos quase nenhum, né? A gente está vendo, mas a gente acredita muito, né? Que eu sempre falo que o PT, eu levo para o lado do partido assim, porque todas as minhas conquistas de conferências, né, que a gente construiu, foi lá que a gente conseguiu recursos, né, lá atrás, né, para funcionar, na época era o CRAN, né, e a gente viu o sonho, eu participei há 2 anos, vai fazer de uma conferência de saúde da mulher, e você vê tanta coisa proposta, a gente briga, e a gente vê esse desmonte. Então, assim, eu espero acho que se todos nós, não só hoje ter essa matéria, se a gente fizer várias matérias de conscientização, a importância, né? O homem também, porque isso não é só o papel da mulher. Eu acho que devemos conversar com o nosso amigo, se está no bar, né? Porque se o relacionamento teve a primeira agressão, ele já vira abusivo. Então, assim, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, a mulher não pede para apanhar, a mulher não pede para sofrer violência, e ninguém é de ninguém, né? E o homem, às vezes, ele acha que a mulher é patrimônio dele, né? Porque ele dá comida, né? E é muito triste. Isso vem de muito tempo. Isso vem lá atrás, né? Se a gente pegar o Brasil Colônia, se a gente pegar até nas minisséries, né? Pra gente falar para essa garotada aí agora, que não gosta muito de história, de repente, se você parar para observar umas séries de época, alguma coisa do tipo, isso vem do domínio, né? Do homem achar que ele é dono da mulher, que a mulher é sua propriedade. Tivemos leis naquela época que permitiam o castigo, agressões do homem para com a mulher, como se ele tivesse propriedade mesmo dela, né? Trocar por dote, e achava que estava comprando uma mercadoria. Então, isso vem de muito tempo já, né? Isso vem enraizado na sociedade. E até hoje,
tem essa dominação, né, do homem achar que pode dominar e tem a propriedade daquela mulher. Então, a Nete tocou num ponto importante sobre o ciclo da violência. Muitas vezes a violência ela não vai começar com uma agressão física, que é notória, que todos vão ver, que vai te deixar um hematoma físico visível. Mas ela pode começar com uma agressão verbal, e nem sempre, às vezes, não é uma agressão, xingamentos. Às vezes o cara vai diminuir a sua autoestima, diminuir a sua autoconfiança, ele vai sugando a sua energia, dissipando aquilo dentro de você como se você fosse incapaz, como se você não fosse conseguir sair daquela situação sozinha. Ele vai te diminuindo, te menosprezando. Isso tudo é violência psicológica. Ele Assim, vai... Só um minutinho, Karine. Quais os tipos de violência possíveis, assim, que são verificados? Né? Porque não é só a agressão física em si, né? Exatamente. Então, nós temos a violência psicológica, que é aquela violência sutil, né? Que ninguém vai ver. Muitas vezes ela vai dizer pode dizer que era um dia ruim, que não foi uma violência, mas sim, você está sofrendo violência psicológica. Tudo que diminui a sua autoestima, tudo que diminui a sua confiança, te menospreza, que te põe abaixo do homem, né? A violência de gênero mesmo, que te deixa assim, abaixo, né? E não só em xingamentos, porque essa também é mais fácil de você notar. Né? Se o homem, o companheiro, ou quem quer que seja, né? No âmbito afetivo, que a violência doméstica é no âmbito de relações afetivas. Às vezes você sofre uma violência de gênero pelo seu irmão, pelo seu pai, isso se encaixa na violência doméstica. Não é só pelo seu companheiro, pelo seu ex, pelo seu namorado, não precisa coabitar no mesmo lar. Isso é a violência doméstica, né? Então, tem essa violência psicológica, que ele vai te deixando, te manipulando o agressor te manipula de forma a diminuir a sua autoestima, diminuir a sua consciência, a sua força, de modo que ele acha que te torna incapaz de sair daquela situação. E deixa sequelas gravíssimas nas mulheres, de autoestima, de problemas de relacionamento, de não conseguir trabalhar. Tem a violência moral, né, que aí você já calunia, difama a mulher, já é aquela coisa mais calúnia e difamação, né, os xingamentos e tudo mais. E tem a violência física, né, que é a agressão, vias de fato, e a violência patrimonial, que é o cara se apropriar das suas coisas, do seu celular, do seu dinheiro, não te permitir usufruir das suas coisas, né? Ele pegar as suas coisas para si. Então, tudo isso, se você parar para observar, a violência num todo, ela gira em torno dessa dominância, desse homem, desse agressor, que pensa que tem a propriedade daquela mulher, né? Que por ela ser mulher, ela deve submissão a ele. Não só marido, namorado, pai, irmão. Muita violência de gênero, ela é muito gritante. E ela pode evoluir para um feminicídio. Que não é assim, toda mulher que morre é feminicídio, como as pessoas costumam dizer, né? Muitas pessoas não são a favor dessa lei do feminicídio, porque diz que todos são iguais perante a lei, mas não é assim. É uma mulher que morre simplesmente pelo fato de ser mulher. Ela sofre uma violência pelo gênero, porque como se ela fosse um sub-humano, como se a mulher não fosse no mesmo patamar dos homens. Isso é muito incrível de acreditar, de pensar que você está em 2020 sofrendo violência de gênero num país como o Brasil, que as pessoas dizem que é evoluído e tudo, mas não é coisa nenhuma, é um país extremamente machista. Então nós vamos seguindo sempre um cronograma. Se a gente parar para pensar, analisar os casos conhecidos por mim, conhecidos pela NET, e a gente também debate sobre isso em off, é sempre o cronograma, né? É o ciclo da violência. Precisamos romper o ciclo. Começa num relacionamento abusivo, que te proíbe de falar com um amigo, né? Alguma mulher vai estar assistindo esse vídeo agora, vai perceber que sofre violência e não sabia que era violência.
quando diz assim, o seu irmão, sua mãe se mete muito no nosso relacionamento, os seus amigos se intrometem, porque as pessoas, às vezes, elas demonstram uma preocupação, falam com sutileza para aquela vítima e ela não percebe. Então, ela vai se afastando. Então, o ciclo é esse, né? Ela se afasta de quem se preocupa com aquilo, de quem enxerga de longe. Daí, começa a falar mais alto. Aí tem a violência psicológica. Aí toma posse do celular das coisas, a patrimonial. E aí começa as agressões mais fortes verbalmente, xinga, imputa coisas, palavreados, crimes, coisas desse tipo, injúria, difamação, calúnia, e aí até que parte para uma agressão física. E, infelizmente, muitas partem para o feminicídio. Então, assim, a gente precisa tentar atuar nesse ciclo. Se a gente rompe o ciclo, a gente consegue salvar vidas, porque se a gente para pensar que o feminicídio, todos os feminicídios poderiam ser evitados, porque é uma morte dentro de casa, é uma morte de um conhecido, é uma morte de uma pessoa que você ama, pode ser uma pessoa que você ama. Então, tá na hora sim da gente meter a colher. O governo não faz, o governo corta verba, o governo não se preocupa em políticas de coibição e de incentivo a isso nas escolas e nas campanhas. Nós não temos campanhas, nós não temos nada, nós temos um cartaz ou outro, isso não basta no 5º país que mais mata mulheres no mundo, isso não é suficiente, né? A gente precisa de mais. Então, o que a gente pode fazer hoje, nesse desespero desse desgoverno? Como sociedade, observar, denunciar, né? Denunciar isso para a gente tentar salvar mulheres, porque são vidas e elas vão se perdendo. Fora, eu estava conversando com o Luiz Otávio em outra ocasião, as subnotificações, que a gente sabe, a gente conhece, se a gente parar para pensar, as mulheres que não denunciam, são muitas, né, Nete? Muitas. Então, se a gente já tem um número altíssimo, imagine só se todas denunciassem. Eu não sei se vocês conhecem, no governo Dilma, começou a lançar, né, a ideia da Casa da Mulher Brasileira, né, que seria um abrigo que capacitaria, tinha costura, tinha atendimento psicológico, era um CEAM, mais ou menos o que a gente tem aqui, mas lá era muito com mais recursos, né, maior, tinha brinquedoteca, tinha tudo mais. Esse ano a Damares já falou, não vamos inaugurar Casa das Mulheres, não é necessário. Então, nós era para ter uma em cada estado, temos, se eu não me engano, 4 ou 5 no Brasil inteiro. A de São Paulo tem iniciativa privada envolvida. Então, assim, a gente tem que correr para onde dá, né? O governo não se preocupa com isso, o governo não se preocupa com as mulheres, não se preocupa com os marginalizados. Então, nós precisamos, como sociedade, tentar intervir de alguma forma, né, como cidadãos, porque realmente é assustador quando você está de frente com esse problema, Net sabe, não tem perfil. Gente, o agressor não tem perfil. A agredida não tem perfil. São mulheres agredidas, ricas, pobres, negras, brancas, formadas, que não têm instrução, são mulheres e só mulheres. Não tem um perfil, não dá para você achar que aquela casa lá, lá na Zona Sul não sofre, mas ela sofre. Óbvio que ela vai ter um tratamento psicológico, ela tem mais recursos, sim, mas temos mulheres de todas as classes sociais, temos agressores de todos os tipos, temos agressores com 18 anos, temos agressores com 60 anos. Então, assim, um caso que chocou muito em Tanguá, né, foi ano passado, né, daquela senhora que foi assassinada em pleno viaduto de Tanguá. Então, assim, é muito chocante. Na frente dos filhos, então, tá aí a todo dia, cada 4 minutos uma mulher agredida no Brasil. Então, o que a gente pode fazer, né? Votar melhor, né, gente, nas próximas eleições. E a gente principalmente, também, né? Pegando o gancho da Karine, os nossos filhos, né, eles refletem, porque quando a gente vê, quando a Karine fala que o filho presencia, ele reflete de todas essas violências, né, que quando não chega a agressão física, a gente vê refletindo nas escolas, né, também. Eu acho que é hora de a gente
falar mesmo. Todas as denúncias são altamente sigilosas. O vizinho pode denunciar, não precisa se identificar. A polícia militar está ali. Eu não vou ligar porque... Não, é totalmente a identidade. Todas as mulheres também que estão atendidas, elas são altamente, tudo que elas declaram são altamente sigilosos, e a gente encontra a pessoa que vai na policlínica toda machucada, em Xuban, e ela desiste. E ela não vai à delegacia por submissão mesmo, e a gente precisa criar mecanismos para que essas mulheres, elas possam ter, como a Karine fala, as brinquedotecas, a Casa da Mulher, para que ela tenha coragem, né, de dar o primeiro passo. Então não adianta a gente... Graças a Deus, o trabalho, eu sempre falo assim, é um trabalho de formiguinha, mas eu vejo Tanguá mulheres, né, que estão provendo da sua casa familiar, mulheres que a gente conseguiu resgatar, entendeu? Eu acho que de cada 2, 3 que a gente consegue trazer lá para a realidade hoje, a gente tem mulheres que elas chegam lá e voltam, né, para atendimento, a gente vê que ela está bonita, né, ela está maquiada, ela se reencontrou, né, e às vezes... Isso é o diferencial, é isso que nos motiva, né? Você trabalhar ali, o filho chega lá, reflete às vezes no desenho, porque a gente tem um educador social que ele faz essa atividade, né? E tem a psicóloga, né, que ela analisa todo o contexto familiar, ela faz aquele trabalho também com a família, e a gente precisa de muito mais, né? E quando a gente vê esse tipo de violência, às vezes as pessoas falam, eu só preciso ser espancada a fazer uma... Não, a gente precisa mesmo de denunciar e mostrar para essas mulheres. Eu todo dia, às vezes as pessoas vêm conversar, e você, num diálogo, às vezes com uma amiga, você vê que ela é vítima, e eu tinha uma psicóloga que deu uma palestra, uma vez eu levei, somente é aquele balde que está naquela goteira, né, que vai se enchendo, e quando chega o espancamento, o sinal é aquele balde que entornou, né, a gota d'água, mas ela já vem sofrendo anos aquela violência, mas ela precisa se identificar. A gente precisa fazer ciclo, essas mobilizações, né? E esse ciclo tem que se romper. Não tem que ser, é meu amigo, não. É meu amigo, mas eu preciso que eu denuncie ele, fazer o meu papel totalmente anônimo. É o meu irmão, é o meu pai, é quem for. É verdade. A gente tem que tomar coragem, né? E tá denunciando. Eu recebo muitas críticas, né? A Karine sabe, você se mete na vida de todo mundo. Eu falei, eu não aceito, eu quero morrer. Eu sou dessas também. Eu também, eu quero morrer, eu quero que você me veja que eu morri lutando. E vou me meter na vida de todo mundo, se eu não gosto, eu me meto em briga de confusão. Se eu estiver no ônibus, eu ver uma coisa, eu paro para olhar na cara. Então a gente não tem que ter medo. Não tem que ter medo. A gente enfrenta muitas mulheres que falam assim, não, eu não posso denunciar. É muito difícil você ver a violência do contexto que está hoje, e está muito difícil, mas a gente tem que começar a se incomodar, sabe? Eu acho que as igrejas, seja católica, seja evangélica, seja começar a trabalhar isso de uma forma com as famílias, né? Respeito. A gente tem que trabalhar o respeito, que sim. Eu vejo muito fechado nas igrejas. Eu acho que, em primeiro lugar, as igrejas têm que parar de omitir, né? Vamos parar de preservar a imagem do irmão que agride a esposa. Isso é errado. Nós vemos muito disso, tenho conhecimento de mulheres que já foram agredidas por pessoas da igreja, seja ela de qual denominação for, seja ela de igreja ou não, ou centros espíritas, quem quer que seja, qualquer religião, né? E o que geralmente o líder vai fazer? Ele vai tentar omitir de alguma forma, preservar aquela família, para que aquilo não vire um escândalo dentro da igreja. E isso está errado. Isso está errado porque a mulher se sente desprotegida e ela vê que o agressor está tendo uma vida normalmente, está levando a vida normal, e não é assim que as coisas têm que ser tomadas. O agressor tem que ser denunciado, ele não tem que ser protegido, a imagem dele não tem que ser protegida, porque ele é um agressor. Então, essa pegada de falar da igreja também foi sensacional, porque a gente precisa expor. O primeiro passo é expor o agressor, tá? E acolher, né? Porque a gente estava falando sobre quais são as violências e tudo mais, e é assim que a gente tem que começar a tratar.
vai mostrando para aquela mulher, aos poucos, com sutileza, o que ela pode estar sofrendo. Porque às vezes ela não tem consciência, às vezes você escuta da sua vizinha, da sua tia, poxa, mas ele me agride, mas ele é um ótimo pai. Não, ele não tem como ele ser um ótimo pai se ele é um agressor. Poxa, mas quando ele não me agride, ele é um ótimo marido. Então a gente tem que parar, tirar essa cabeça, essa mente de justificar o injustificável. Não tem como você tentar defender um agressor, porque aquela violência psicológica que eu estava falando antes, sobre te diminuir, te fazer se sentir culpada, te menosprezar, ela vai fazendo isso com você. O agressor te manipula para que você ache que é só um rompante, que tem motivos, que é dinheiro, que é preocupação, ou alguma outra coisa, que acha que tem uma justificativa e não tem. Então, mulher, não tem justificativa para agressão. Não tem como ele ser um bom pai se ele é um agressor. Vai criar filhos agressores. Vai criar filhos traumatizados. Já baixa o trauma da esposa, ainda tem os filhos. Então, assim, ele não pode dizer para você se afastar dos seus amigos. Entendeu? Então, assim, começa aos poucos. O agressor não começa te espancando. Ele começa te privando de direitos, ele começa te privando da sua própria intimidade. Essa vigilância constante, tá onde, vai chegar a que horas, está com quem, me manda foto, me manda localização. Isso é um relacionamento abusivo e é um pulo para uma agressão. Né? Muitas vezes as pessoas acham, nossa, mas você é radical. Não é radical. É porque a gente conhece o ciclo. Quando você trabalha diretamente com isso, a Net pode dizer, ela trabalha com isso, eu trabalho com isso. A gente sabe que começa com esse ciclo. O agressor não começa espancando. Ele começa pegando o seu celular, querendo sua senha. Então, assim, são coisas que você precisa se atentar aos sinais. E nunca guarde para você. Converse com alguém, peça ajuda. Tem o mapa do acolhimento, né? Tem o mapa do acolhimento que você joga lá no Google, você pode buscar advogadas voluntárias. Eu sou uma voluntária do mapa do acolhimento. Se você estiver precisando de ajuda, você pode entrar em contato pelo mapa ou você pode tentar o meu contato de alguma outra forma, que eu vou tentar auxiliar. Tem o CEAM. Então, assim, não tem por que ter medo. Tem por que ter medo, sim, do agressor, mas a denúncia é o primeiro passo. Nós vamos sempre buscar meios para tentar coibir essa nova violência, né? Infelizmente, a gente sabe que existe o medo da impunidade, mas existem as medidas protetivas, existem os abrigos, existem pessoas de bom coração dispostas a ajudar também, né? E se você pode ir para a casa da sua mãe e para a casa de alguém, que vá, né? Antes que se torne uma coisa pior, né? Um feminicídio e tudo mais. É muito importante você se atentar aos sinais. É quebrar o ciclo. Quebrar o ciclo da violência é o primeiro passo para a gente tentar erradicar e parar de naturalizar assédio, parar de naturalizar esse tipo de violência, banalizar a palavra da vítima também, que muitas mulheres reclamam de irem à delegacia, serem atendidas por homens e terem os seus registros de ocorrência negados, seus registros de ocorrência com poucas palavras. Então, assim, banalizar a palavra da vítima, ela não se sente acolhida. E uma pessoa agredida, ela precisa de acolhimento. Então, a gente precisa pegar esses ganchos aí de primeiros sinais de violência, você já observar. E a gente, como sociedade, a gente que não é agredida, a gente pode ajudar de alguma forma. Como que eu posso ajudar? Primeira coisa, acredita na palavra da vítima. Né? Acreditar na palavra da vítima, ajudar de alguma forma, acolher, né? Porque aí ela vai se sentir com forças para ela poder lutar, porque sozinha ela não vai conseguir sair daquele ciclo de violência. A média de uma brasileira que sofre violência, para ela conseguir sair, é de 8 a 10 anos. Então, é absurdo você pensar que uma mulher fica de 8 a 10 anos sofrendo violência e quando ela sai, outra mulher ainda fala, nossa, mas você ficou 8 anos apanhando? Julga. Não julga, não vamos julgar, gente, porque
Só quem sabe a violência psicológica por trás daquele espancamento, por trás daquele cárcere privado, às vezes o agressor não agride fisicamente, né? Mas ele mantém em cárcere e você julga. Aquela mulher naquele momento não está precisando do seu julgamento, ela está precisando do seu acolhimento. Então vamos nos atentar aos sinais das pessoas próximas a nós e vamos confiar na palavra da vítima e vamos dar o nosso acolhimento, né? Tem também outras formas, tem o Ministério Público, você pode jogar no Google. 127, é só ligar. Isso, e você pode 127, também procurar pode ligar e-mail 127, do promotor. Uhum. Tem o 127, tem o 180. A gente tem o 129, o 180, a gente pode ligar para, né, o SAMU, o bombeiro. Eu vou estar disponibilizando mesmo também depois. Tem a Policlínica, a gente tem o Disque Mulher, que é o 180. E esse da Patrulha, o 90, automaticamente a gente tem a Patrulha Maria da Penha, que eu falo isso, ela vai a casa, e hoje a gente tem uma juíza que quando você faz a denúncia, você vai lá, você denunciou, a vítima faz o depoimento, é expelida para a justiça, e a gente está tendo resposta com a juíza, a doutora Juliana, em até 4 horas a gente está conseguindo medida protetiva, no qual que ele tem que cumprir, se ele não cumprir, acho que é de 3 meses a 2 anos, né, a Karine pode escrever, ele vai preso e vai responder por outros crimes, por outros tipos de agressões que ela está ali. Mesmo que ele não tenha, além eu não da agredi. Doméstica, ele responde. Ele responde por outro, eu não bati. Eu não bati, eu só gritei, eu dei um empurrão, mas ele tem que estar ciente, a gente tem que começar, a gente tem que denunciar e mostrar que a gente mostra a cara assim. E o CEAM, ele está ali, né? Ele fica no espaço CIAS, né, que a gente fala, né? É na Demerval Garcia de Freitas, na rua da Secretaria de Obras, 112. Por que fica ali? Então você não expõe a mulher, porque tem o CRAS, o CREAS, e a salinha lá no cantinho é uma salinha lilás, então quando a pessoa chega, a mulher ela não é visível que ela está indo no CEAM para denunciar ou para ser atendida, porque é um espaço. As pessoas tinha que ter a casa da mulher, tem que ter uma sala, mas se eu coloco ali no centro, tendo atendimento à mulher vítima de violência, todo mundo vai ver a mulher entrar ali, então automaticamente eu vou dizer que aquela mulher sofreu violência, e ali não, ela entra num espaço, que eu tenho o CRAS, que é o Centro de Atendimento, eu tenho o CRES, eu tenho o Bolsa Família, e ela chega ali num bate-papo, a gente tem o atendimento psicológico, psicossocial, e ela às vezes não foi à policlínica, ela não foi à delegacia, ela volta no segundo bate-papo, com o momento de pandemia não estamos fazendo as reuniões, mas a gente faz as nossas reuniões mensais, quando termina a pandemia, e elas ali, aquela roda de conversa, ela se identifica, porque quando eu escuto a minha amiga falar, como a Karina falou, eu vejo que eu sou tão vítima de violência, o maior do que aquela que está ali expondo. E é muito construtivo, a gente teve muitas conquistas, e a gente pede, né? Eu sempre falo assim, eu tento não absorver, né? A gente não viver isso, e hoje vou falar por Tanguá, né? Hoje a gente tem uma sintonia muito boa, a gente fala de zap, na mesma hora, se a mulher chegou ali, a gente orienta ela à delegacia, a gente liga para o inspetor, para a delegacia, e já manda para o responsável, a gente tem uma sintonia com o delegado, o doutor Mário, que fizemos reunião, e a gente manda essa usuária para a delegacia, na mesma hora, a gente tem, o inspetor fala para a gente pro zap, olha, eu mandei que ela voltasse aí para atendimento, a gente já agenda, quando sai da policlínica, a policlínica também, na mesma hora, ela joga por e-mail, é um trabalho, a gente, como eu falei, está recebendo o tablet, porque a gente faz em tempo real, o atendimento ali, né, que vai ter, então, assim, tem isso aqui, hoje a gente tem, eu falo por Tanguá, né, mesmo assim, sem recurso, a gente está fazendo um trabalho, a gente agradece muito, assim, eu agradeço muito, assim, eu acho que a Dayana hoje, né, ela se preocupa com essa pasta, é uma das pastas que as pessoas falam, eu já tive uma questão, porque você está, né, coordenadora ali, né, poderia ser, porque é o que sempre ela dizia, eu cheguei até onde cheguei porque a gente vem militando. Então, não adianta estar uma pessoa ali com doutorado, pós-graduado, que você não tem a preocupação, né? Hoje a gente vê a Karine, é tão novinha, né? A gente vê a preocupação que ela tem, né? Não quer dizer que fomos vítimas de violência. As pessoas falam assim, você se preocupa, parece que você apanhou, né? E as pessoas não veem que se a gente não se incomodar com o outro,
E às vezes a gente só se preocupa quando acontece na nossa casa, mas não conhece um trabalho que a gente também tem na família, e a gente orienta, a gente briga. E essa construção, o Luiz Otávio, a gente conhece, então a gente, assim, o Alan também, então, Alan, a gente precisa repetir muito, bater muito nessa tecla. Exatamente. Assim, eu acho que todos que estão ouvindo, estão assistindo, sejam um agente multiplicador. Tá? Poxa, minha amiga está sentindo isso, então liga, denuncia o 90. Olha, a vizinha da rua tal, de não sei o que tal, ela está acontecendo isso. E a gente tem a Patrulha Maria da Penha, a gente vai ter mecanismo de convidar essa mulher para um bate-papo lá no CEAM, ela vai conversar, e a gente faz isso constantemente. Elas são convidadas, mesmo quem não fez ocorrência, isso a gente faz para ela se identificar. Às vezes a pessoa está ali, minha amiga, então assim, não é punição. E todo atendimento dela, eu entendo, a gente, eu não quero me expor, porque assim, é constrangedor, a gente chega a pessoas ali que até ela falar, né, que ela sofre estupro, porque mesmo aquela mulher que convive com seu marido, e às vezes ela é estrupada, ela sofre estupro porque, eu tenho obrigação, né, ele é meu marido. Não, a gente faz o que a gente quer. E a gente violência sabe que sexual, né? Também é um tipo de violência. E é muito abusiva. A gente sabe hoje. Meu marido, eu tenho que fazer, eu quero porque eu tenho que cumprir para ele, eu tenho que fazer a hora que eu quero. A gente faz reunião, eu tenho que ir embora porque eu tenho que dar almoço para ele. Eu tenho que fazer, né? Esse eu tenho, né? Direitos são iguais, né? A igualdade, ele também pode chegar em casa e respeitar. Hoje a gente tem porque às vezes, eu tenho que estar porque meu marido, foi o que o Karen falou, não é direito, que ele me fazia sofrer violência. Mas eu tenho que fazer a comida para ele, eu tenho que cuidar da casa, é minha responsabilidade. Não, direitos são iguais. Do mesmo jeito que ele tem que jogar o futebol dele final de semana, ele pode ir no barzinho, a mulher pode ter as amigas e passear e ter o dia dela. Então é esse direito que que nós estamos buscando como mulher. Às vezes fala, mulher, mas não mulher. Às vezes fala, mulher, mas não sustenta, o homem dá seu dinheiro. Mas você tem que ter o respeito pela sua mulher. E eu acho que, como assim, se o marido, ele pode dar de tudo, mas se ele não tem respeito, ela sofre, e a mulher se contenta muito com isso. E é hora da gente gritar, assim, mesmo a gente tendo um governo que não apoia, um governo, como eu digo assim, machista, que às vezes eu fico assistindo televisão, eu desligo, eu não tenho, porque assim, aquilo me irrita quando eu escuto um homem falar isso. Às vezes fala assim, fica quieta, eu não consigo ficar quieta. Quando eu vejo um homem falar, tem que fazer porque eu trabalho, eu chego em casa cansado, e eu falo, e aí, você não pode chegar mais cedo? Então, assim, a gente tem que mudar esse quadro. E eu dou muito parabéns para vocês dois, pela atitude de vocês homens, porque é um papo difícil, né, de estar ali, e a gente chegar na igreja, a gente chegar para o nosso colega, num papo de futebol, e dizer assim, vamos mudar esse quadro, porque Marinete, nossos filhos... Oi. Desculpa te cortar, viu? Não, só para reiterar, assim, eu gostei, assim, você está aprendendo muito, papo muito, muito bom. Você e Karine estão trazendo questões importantíssimas, importantíssimas. E, assim, eu queria utilizar uma fala aqui do deputado Marcelo Freixo, que ele costuma dizer o seguinte, que existem dois tipos de homens, né? O homem desconstrução e o homem decomposição, nessa questão do feminismo, né? É verdade. E, assim, a gente está buscando ser homens em desconstrução, né? A Karine trouxe essa questão histórica e realmente é muito importante a gente entender isso, né? Que esse machismo, ele também é como o racismo, sabe? Como essas mazelas que vêm da nossa história, da nossa cultura, e que precisam ser aos poucos, não precisam ser imediatamente destruídos, e para a gente poder viver uma sociedade onde todos possam ser livres de verdade, né? Possam realmente viver de forma plena, né? Eu queria pedir o Alan aí para falar com a gente se tem alguém fazendo alguma pergunta, Alan. Tem uns comentários aqui, né? Eu vou falando aqui os comentários e no final vocês, se quiserem sinalizar... Tá falhando um pouco para mim. Alô? Agora ouviu foi? O Alan, Karine? Agora sim, voltou. Então, eu vou ler os comentários aqui. Se vocês quiserem opinar, tudo bem, sobre algumas questões que estão sendo colocadas aqui.
O Fabrício Nasoli, boa noite a todos. O Fabrício é pré-candidato a vereador, né, pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Tanguá. A Dayana, né, boa noite, companheiros. A Dayana, que é secretária de Bem-Estar Secretária. E boa noite, Dayana. Presidente do PT aqui em Tanguá, né? Priscila Nascimento também, da boa noite. Samuel de Oliveira, estamos juntos, diretor Alain, né? Para quem não sabe, eu estou diretor de unidade escolar também, né, do Estado. A Flávia Correia também, boa noite. A Vânia Rocha, a Vânia Rocha também, que é pré-candidato a vereadora, dá boa noite também. O Francisco José Alves Júnior, que também é pré-candidato a vereador aqui em Tanguá. Ótimas pessoas, parabéns. Estou ligado assistindo. A Dayana faz um outro comentário. Orgulho do nosso trabalho, Marinete Paula. Obrigada, chefe. Aline Melo, exatamente. Uma ótima opção para quem não quer ler é a novela das 8, Novo Mundo. Acho que foi quando você comentou, Carille, né? Sobre sim. outras opções. A Dayana, o compromisso de romper com a lógica da violência é de todos nós. A Aline Mello coloca outra questão aqui também. Há muitos tipos de violência, a psicológica, a verbal e a física, né? Que vocês também comentaram muito bem. A Aline Mello também, ela sinaliza que há poucos dias tivemos a notícia de uma mulher que viveu em cárcere privado por 8 anos. Não tinha coragem de denunciar. Não tinha contato com a família e amigos. Só saía na companhia do agressor. E ela complementa aqui, na maioria das vezes o feminicídio é uma tragédia anunciada. A Gilda Rodrigues dá boa noite, né? Parabeniza a todos. Exatamente. A Aline Mello coloca outra questão aqui. Esse governo genocida é também declaradamente feminicida. A Borboleta Fontes, olá, boa noite. Tenho uma amiga nessa situação, mas ainda penso que o maior problema no caso de se querer denunciar são as delegacias, né? Vocês também sinalizaram essa questão. Ela pode ir à delegacia. Alain, nessa questão, para eu não perder o gancho, às vezes a gente fala, liga e denuncia, mas seu agressor está dormindo do seu lado. O que você faz? Você pode baixar o aplicativo Direitos Humanos Brasil, que vai te direcionar para o 180, e você pode fazer tudo online pelo celular, e você pode, no site do Ministério Público do Rio de Janeiro, você pode pegar lá o promotor que esteja mais próximo de você, aqui no nosso caso é Itaboraí, a nossa jurisdição, e você vai pegar os e-mails funcionais da promotoria e você pode enviar um e-mail. Então, assim, é uma coisa que não tem muito acesso, né? E-mail, é uma coisa mais privada, não é um zap e tal. Eu tenho muito medo de ver. Manda um e-mail, né? Que aí eles respondem, tá? Com celeridade. A violência doméstica responde. E você também pode fazer aquele esquema de mandar um sinal para uma amiga, alguma coisa do tipo, que a gente denuncia, que a gente tenta buscar. Porque às vezes, realmente, a ligação é difícil você ligar. Porque você fica apreensiva para tentar ligar e tudo mais, e você não pode porque o seu agressor está te vigiando. Mas, de repente, você pode mandar um sinal para uma amiga, você pode mandar um e-mail, de repente você está trabalhando com o seu e-mail, vai lá, digitou, mandou o e-mail para o Ministério Público, para o promotor, funcional, o e-mail fica lá. Também pode ser uma opção para você tentar se livrar disso aos poucos e tentar se sentir um pouco mais segura de denunciar. Porque decidir denunciar já é um passo difícil. Então, se você tomou essa decisão, não recua, vamos juntos, vamos tentar, da melhor maneira possível, tirar você dessa situação. Aí, ó, tá aí. Karine, eu queria pedir a você, a Nete, que depois pudessem colocar essas indicações nos comentários da live, porque aí quem for acompanhar, assistir depois, né, pode pegar ali essas informações que são importantíssimas para a gente difundir, né, cada vez mais. Eu acho que é por aí mesmo, a gente tem que tentar divulgar o máximo possível, porque pode ser realmente que algumas mulheres, né, ou aqui em Tanguá, muitas ainda não saibam como agir, né?
Exatamente. Só complementando, é a nossa próxima campanha, né? Do X, né? O sinal vermelho, que a gente vai tentar fazer em massa na semana que vem, né? Com apoio, primeiramente, das farmácias. A gente está querendo fazer com toda a rede de mercado, banco, onde a mulher faz um X, né? E ela vai colocar nesse estabelecimento onde a gente vai saber que essa mulher está sofrendo a violência, né? Então, assim, eu coloco assim todos os telefones de atendimento e a gente vai fazer isso de todos, né? Se uma mulher passar perto de você, né, e com um X na mão, você já sabe que ela está sofrendo violência, né? E é hora da gente pedir socorro. E a gente pede que essa é uma forma silenciosa. De repente, ela está com um X na mão, ela abriu a mão naquele local do estabelecimento. A gente vai fazer essa campanha em massa semana que vem aqui em Tanguá e colocando para as pessoas para aprender a identificar esse sinal, né? E esses contatos também vão estar colados em vários lugares, também em Tanguá, para que a gente consiga mudar o quadro, né? Ou amenizar um pouco, né? A gente vai conseguir. O Yuri Hort também dá boa noite aqui, né? Excelente iniciativa. A Borboleta Fontes, né? O nome dela é Regina, ela trabalha comigo lá no estado. Né? Ela coloca assim: a própria mulher em situação de violência não se reconhece nessa situação. Né? É o que vocês estavam até colocando aqui para a gente aqui, de maneira brilhante aqui, vocês. E o Ciel está lá para ajudá-la. Tá certo. A Vanessa de Sá Pereira Medeiros dá boa noite. A Simone Tavares também, boa noite. E a Regina coloca outra questão aqui. Sim, o estupro feminino é centenário. Né? Ela colocou essa... Eu tenho uma questão a colocar para vocês, que é a seguinte, né? Como se combate o machismo? Vocês acham que é uma questão que se trabalha única e exclusivamente no seio familiar, ou a escola, né, os colégios, eles podem... Eu não estou te ouvindo, Alan. Não, deixa eu tentar... Alô, agora... Congelou aqui para mim. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. Estamos te ouvindo. Eu vou colocar a questão, então, aí... Está ouvindo? Eu vou sair e entrar de novo, porque eu não ouço nenhum dos três. Eu consigo fazer isso? Faz assim, se eu consigo sair e entrar de novo. Consegue. Não ouço. Agora vai entrar aqui novamente, né? Essa é uma questão que a gente tem, assim, um interesse principal, né? Em saber como que a gente combate o machismo, né? É uma questão exclusiva do núcleo familiar, ou seja, é uma questão que tem que ser tratada apenas exclusivamente dentro da família, ou a escola também pode ter essa função de desconstruir essa lógica machista, esse encaminhamento machista, né? Essa seria a questão, entendeu? Se a escola pode dar esse apoio, pode auxiliar nessa desconstrução, né? Desde da tenra idade, né? Do primeiro ciclo ali, do fundamental, você trabalhar questões específicas, trabalhar questões que venham a desconstruir essa lógica machista, né? Ou a escola não se intromete nessa questão e a família, de forma exclusiva, tende a fazer essa desconstrução. Eu acho que essa seria uma questão. Entendeu? Complementando aí, Alan, a questão que você está colocando, eu penso também na seguinte situação. O machismo ele vai se revelando, né, às vezes no dia a dia, né, em pequenas atitudes, em pequenas ações, em coisas corriqueiras, né, do dia a dia. Um homem que gostaria de entender melhor sobre esse perfil, né, machista, e que não queira mais se comportar de forma machista, né? O que ele pode fazer, né? Quais são os caminhos que esse homem que, de repente, está tendo uma atitude ali machista dentro de casa, com a mãe, com a esposa, com a namorada, com a filha, né? Como que ele pode estar tentando se desconstruir, né? E tentar ter uma nova leitura sobre como lidar com as mulheres que ele convive, para poder não comungar desse tipo de pensamento machista, né? Colocando
a mulher, né, numa posição hierarquizada, né, colocando sempre as preferências dela em segundo plano. Então, eu acho interessante a gente pensar também essa questão. Karine, a gente está aqui fazendo alguns questionamentos. Foi bom que você retornou. Está ouvindo a gente, Karine? Perfeito. O Alan estava perguntando. Ótimo. O Alan estava trazendo a questão, Karine, do machismo, né? Como a gente combate o machismo, e se essa questão pode ser também trabalhada nas escolas, não é isso, Alan? Exatamente. Sim, se é algo exclusivamente familiar, né? Ou seja, tem que ser tratado dentro do seio familiar, ou a escola pode interferir, né? Você trazer elementos para poder sinalizar essa desconstrução que é extremamente importante, necessária e urgente, né? Na sociedade no momento atual. Deixa eu colocar... Só colocar, perdão, só colocar a Karine a par também. Aí eu complementei, Karine, fazendo o seguinte questionamento: o homem que se percebe, né, em atitudes machistas dentro de casa, com a mãe, com a esposa, com a filha, enfim, com as mulheres que ele convive, o que esse homem pode fazer para tentar se desconstruir, né? Para poder entender melhor o universo feminino. Nascer de novo não é uma opção, né? Brincadeira, gente. Não sou radical assim. Você viu, né? Não, mas a palavra aí com vocês. Então, são pequenos gestos. Brincadeira, gente. É só porque eu saí da live, aí eu voltei no clima, assim, mais desconstruído. Então, são pequenos gestos. Na verdade, é papel de toda a sociedade, família e escola, e todo mundo junto, e sendo ou não sendo do seu ciclo ali, sempre é hora de você conversar, de você militar, né? De você falar com aquela pessoa. E primeiro lugar, a primeira coisa para um homem se desconstruir, não questione, né? Porque se uma mulher está dizendo que aquela fala foi machista e que ela está achando que ela está sofrendo alguma discriminação de gênero ou até mesmo uma violência, você não pode questionar, porque não é o seu lugar de fala, né? Isso está muito na moda, né? Lugar de fala. Lugar de fala está na moda e tem que estar mesmo. Porque a partir do momento que eu não sou negra e eu estou ali ouvindo de uma pessoa negra que aquela piada, aquele comentário meu foi racista, eu tenho que me calar. A mesma coisa quando uma mulher diz que aquele comentário foi machista. Porque você não tem como você saber que você está sofrendo aquilo se você não é o seu lugar de fala. Como mulher, né? Porque homem também sofre com o machismo, né? Tem toda aquela questão da masculinidade tóxica, de homem não poder chorar, né? Essas coisas mais comuns que a gente tem ouvido muito, do homem ser cobrado excessivamente em papéis de masculinidade e tudo mais. Também é muita pressão psicológica em cima dos meninos, né? Das crianças. Mas falando exclusivamente aqui, nesse momento, de mulheres, de desconstruir em relação ao tratamento com mulheres, o ponto crucial é você não questionar. Se a sua mulher te disse, poxa, Luiz Otávio, você falou uma fala aí machista, eu me senti desconfortável. Você se cala e você, por mais que você não concorde naquele primeiro momento, é interessante você debater aquilo com ela sem tentar justificar, mas pedindo para ela te mostrar os pontos, para que você possa aprender com aquilo e como que ela se sentiu ouvindo aquilo. Então, assim, o ponto crucial para mim é esse: observar nas pequenas falas, pequenas atitudes, e não questionar quando uma mulher te diz que você teve uma fala ou um comportamento machista. Porque, por algum motivo, ela se sentiu à vontade para falar aquilo contigo e ela realmente se sentiu ofendida, né? Atingida com isso. Então, não questione, vamos debater sem justificar, porque não tem justificativa para machismo. Eu acho que esse é o principal ponto. Peguem a dica aí, meninos, anotem, que isso aí é demais. Anota aí, não discute, porque
que é o nosso lugar de fala. E colocando também esse ponto, eu acho que a escola é fundamental, né? Como a Karine fala, toda a família, né? Qualquer lugar é lugar. E da gente desconstruir isso, né? Da escola, principalmente, é onde a criança chega. Eu acredito muito no futuro, né? No amanhã, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar na grade, se fosse na grade curricular, ter atividades, né? As escolas convidar, né, para palestra com as adolescentes. O CEAN também disponibiliza, a gente fizemos muito isso ano passado, né? A nossa psicóloga, nossa assistente social, ela foi às escolas, quando foi convidada, né, falar, né, desse tipo de violência, com adolescente, com jovens, a gente se coloca também, a gente está à disposição, né, pode ser convidada pelas escolas, e a gente agenda, né, e a gente tem esse link, as escolas também podem encaminhar para a gente, se ela perceber, né, daquela criança, chamar aquela mãe na escola, porque tem a equipe pedagógica também da escola, eu acho que se ela começar a perceber que aquela criança não está tendo rendimento, né, devido aos seus pais, ela tem autonomia, ela conversar, ela pode encaminhar também para a gente, para o CEAN, a gente vai estar ouvindo essa mulher, e acho que é hora de todo mundo, né, que eu te falei, as religiões, independente de qual credo, né, vocês também num papo de futebol, chegou lá, ou num jogo, ou num bar, começar a dizer, e a mulher, sim, eu acho que é hora do diálogo, né, entre os dois. E a mulher, ela se sentiu, né, como a Karine fala, às vezes o homem nem percebe, né, que nos agrediu. E quando a gente fala, não gostei do comentário, é hora dele ficar lá naquele momento, deixar os ânimos também, porque naquela hora a gente se sente muito ofendida e só quem apanha que sente a dor, e chamar ela num segundo momento e conversar onde eu errei, como você quer ser tratada, e haver aquele diálogo, desconstruir esse machismo, né, a gente buscar a igualdade, né, como eu posso te ajudar, porque mulher não gosta, rir das né, piadinhas, né, gente? Porque é cômico, e o homem pode chegar... machista, isso não é papo para piada. É muito triste quando a gente escuta, né, o homem às vezes passa na rua, aquela mulher tá nua, ela pode andar como ela quiser e não dá direito de você julgá-la, né, porque da mesma forma a gente olhar, se colocar no lugar, eu escuto muito isso, lá, tá quase nua, por isso a gente tá olhando, eu falo, ela anda como ela quiser, não dá direito de você olhar, você tem que respeitar, e mulher quer ser respeitada, excelente né, ponto. Você questionar os seus amigos machistas, né? Lugar de mulher é andar como ela quiser, sentir... estar onde ela quiser, e a gente só pede respeito, né? Porque a mulher, ela é dona do seu corpo, ela é dona das suas atitudes, e a gente só quer respeito. É isso que a gente busca, né? Que os homens entendam isso, né? Às vezes você chega num barzinho, tem uma mulher sozinha, lá, tá fazendo o que ali, né? Eu vou dar isso. Então, assim, a mulher, ela fica onde ela quiser, o mesmo direito que o homem tem de sentar no barzinho, a mulher também tem de sentar sozinha no bar, e ela não tá ali procurando o homem. Da mesma forma que vocês, às vezes, vão para um barzinho e não estão procurando mulher. Então, a gente... essa desconstrução do machismo é isso, né? É o respeito, é você desconstruir a forma como o homem enxerga a mulher na sociedade. A mulher é uma pessoa como ele, igual, tem os mesmos direitos, os mesmos deveres. Então, ela pode, sim, como a Nete falou, ter as atitudes que ela quiser, ela pode ficar solteira se ela quiser, ela pode não casar se ela quiser, ela pode ir para a balada curtir sozinha. Isso não dá o direito do homem achar que ela está disponível. Nós vivemos numa sociedade onde os homens acham que nós estamos disponíveis, né? A grande maioria machista da sociedade pensa isso. Não só homens, mulheres machistas, tem aos montes. Mulheres que reproduzem comentários e atitudes machistas, mulheres que julgam outras mulheres pela vestimenta, pela forma de se portar, por não querer ter filhos. Tudo isso é uma desconstrução social do papel da mulher na sociedade. O papel da mulher na sociedade patriarcal e tudo isso que vem lá desse Brasil de antigamente, era o papel de lar, né? De ficar no lar, de cuidar da família, da educação dos filhos, e o marido vinha para prover isso tudo. Esse não é mais o papel da mulher. O papel de ambos é educar os filhos, é criar cidadãos, é trabalhar. Então, temos que entender que somos iguais. Esse é o feminismo. Na real, é isso que o feminismo prega. Né? O feminismo prega isso, essa igualdade e essa liberdade.
da mulher ser enxergada como uma cidadã normal, como uma cidadã que trabalha, que quer ganhar bem, que quer ganhar pelo trabalho que desempenha, né? Que quer poder sair sozinha à noite, que quer poder escolher não ter filhos, quer poder escolher não casar. Então, assim, a gente luta por isso, né? O feminismo luta por isso. Para vocês enxergarem, quando eu digo vocês, eu digo pessoas no geral, né? Sei que são meus amigos desconstruídos aí, sempre buscando evoluir, né? Mas para enxergarem a gente como uma pessoa normal, que tem direitos, tem vontades, né? Tem toda uma questão também sexual, da liberdade sexual do homem e não da mulher. Então, assim, são passinho de formiguinha, mas aos poucos, tá? Tem uma filha pequena, é excelente para a gente começar a trabalhar isso logo, esse empoderamento, de não se submeter a determinados comentários, não se submeter a determinados relacionamentos, né? E isso, aos poucos, a gente consegue, juntamente com a escola. Inclusive, a Lei Maria da Penha, ela determina ali, né, que seja abordado isso na grade curricular. Mas, infelizmente, a gente tem um governo que não se preocupa com a educação. Mas um ministro da educação pior que o outro, né, querendo cortar matérias essenciais para a formação do indivíduo, do ser pensante, né, matérias excelentes e se preocupando só com não sei com o que, né, porque ele diz que pobre tem tara em universidade, né, em diploma. Então, assim, gente, infelizmente a gente hoje está perdido, né, na educação e em tudo. A gente tem um presidente que não se importa com isso, a gente tem uma grande maioria de seguidores dele que também não se importa, não cobra. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Eu não tive isso na escola, tá? Eu não tive isso na escola, eu saí do ensino médio em 2009, não tem muito tempo, e não se falava sobre isso na escola, e até hoje eu vejo que não se fala. Então, por mais que tenhamos uma lei totalmente ousada, totalmente revolucionária e tão incrível, tão tramadinha, tão bem feita como a Maria da Penha, nós precisamos tirá-la do papel, né? Nós precisamos fazer valer. E tudo isso culmina, a gente estava falando de violência, machismo, porque é uma coisa só, culmina, né, nesse domínio, nesse poderio do homem para com a mulher. Porque a partir do momento que você trata a mulher como sua igual, você não vai achar que você tem aquele domínio sobre ela e que você tem o direito de castigá-la ou de mandar nela e coisas do tipo. Então começa nessa pequena desconstrução do machismo, de igualdade, de não achar que pode levantar a voz, que é melhor, que é pior, e aí a gente vai criando, né, novas gerações, porque a gente não pode perder a esperança, né? E também criando gerações que querem se desconstruir, né, independente da idade. Eu converso muito com meu avô, Tavo conhece, gosta muito de falar, e tem muita coisa que ele tem comportamentos machistas, falas machistas, mas não é aquela coisa enraizada, sabe? E a gente mostra e vê que está disposto a entender de uma outra forma, a aceitar que nós evoluímos. Então não tem idade para isso, mas quanto mais cedo a gente começar com os meninos e com as meninas também, melhor seria, né? Então vamos tentar dar nossos passinhos aí. Karine, aqui em casa eu vou ficar na minoria total. Tá vindo mais uma menina. Você vê, tá Lavínia. vendo? Mentira, parabéns! Vai ter a Priscila, a Luísa e Lavínia chega. Então você vai se desconstruir. Não, eu quero ser desconstruído, né? Porque não adianta, a gente tem que abrir mão dos nossos privilégios que o machismo foi construindo, né, durante todos esses anos, né? E porque eu não quero ser um homem de decomposição, porque o homem que continuar machista vai chegar um momento que ele não vai encontrar. Eu também vou botar no meu porque ele vai chegar no momento em que ele não vai encontrar para quem ele ser machista, porque as mulheres estão ocupando os espaços, as mulheres estão lutando, e todas essas conquistas, né, que assim, infelizmente não atingimos um ponto que seria o ideal, mas até onde nós chegamos aqui se deve à luta das mulheres.
né, o protagonismo das mulheres, né, essa força que a mulher tem. Até nessa pandemia, a gente observa que os lugares que mais tiveram sucesso foram os lugares em que as mulheres estavam à frente, sabe? Saiu uma pesquisa, se eu não me engano, acho que ontem, falando que onde as mulheres governam, você tem políticas sociais mais arrojadas, você tem mortalidade infantil mais baixa. Então, sabe, assim, o homem que permanecer nessa posição machista, ele vai ficar isolado, sozinho, sabe? Ele vai ser um objeto daquele que a gente coloca no museu, pra gente esquecer lá. Sim. Olha só, Quem tem dera, mais... né? Quem dera, mas ele fica lá na internet, militando lá nas fotos das mulheres. Olha só, tem mais comentários aqui. Ó, o Rafael Pinto, que também é pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Tanguá. Boa noite, companheiros e companheiras, ótimo papo. O Antônio de Jesus Arrulo, boa noite, amigos. A Borboleta Fontes, a Regina, ela coloca aqui, a escola, a meu ver, tem um papel imprescindível quando chama o aluno ao debate, principalmente quando se iniciam os encontros emocionais, que normalmente na escola, principalmente quando os tratamentos interpessoais. Eu não entendi muito bem. Depois você reformula aí, Regina, por favor. O Guto Sá, boa noite, excelente tema. O Dersan Rodrigues, que é pré-candidato a prefeito de Tanguá, boa noite. Aí a Regina coloca outra questão aqui. Sobre essa questão de roupa, é muito constrangedor, mas o homem anda sem camisa, somente de short, ninguém recrimina. Parabéns. Eu me sinto muito constrangida, mas a sociedade apoia e ensina essa nudez como positiva. Né? Aí a Gilda Rodrigues coloca aqui, mas o importante é não se calar, não deixar nenhuma ação feita contra a mulher ser impune e sim denunciar, pois o silêncio nessa hora é o pior inimigo. A Priscila Nascimento, vocês estão de parabéns. E a Vanessa de Sá Pereira, Tavo, e nossa família é eminentemente feminina. No beijo. Beijão, Vanessa. Nossa família é composta basicamente de mulheres. Os homens ficam ali só coadjuvantes, assim. Os elas homens dominam tudo. Isso. Gente, a gente está chegando no finalzinho, né? O tempo passou muito rápido, o assunto foi... vocês estão de parabéns, foi genial, entendeu? A exposição de vocês, eu tenho certeza que teve muita gente que aprendeu, eu aprendi muito, várias colocações que vocês fizeram, me fizeram refletir a beça. Eu sei que fez refletir também muita gente que assistiu, e vai fazer refletir as pessoas que posteriormente assistirem essa live. Olha, para mim foi 100%, né? Parabéns, né? Luiz, quer fazer alguma colocação antes das colocações finais aí delas aí? Eu quero agradecer muito aí a Nete, a Karine, por terem aceito o convite. Eu acho que esse tema, assim, a gente pode até voltar nele em outros programas. Acho importante porque, nesse momento de pandemia, são duas crises, né? A crise de saúde, a crise social. Então, acho que a gente tem que cumprir esse papel de trazer esse debate. E, assim, as colocações da NET sobre as políticas sociais aqui do município, as colocações da Karine foram fundamentais. Realmente, assim, eu e Alan acredito que vamos nos tornar homens desconstruídos, né, Alan? E, graças a Deus, a gente tem conseguido aí conversar com algumas pessoas e trazer esses assuntos importantes aqui para esse espaço, tá bom? Muito obrigado aí por aceitar o convite. Bom, as considerações finais imagina, aí, por favor. Eu que agradeço. Eu quero agradecer, né, então, de estar aqui. Eu termino, Karine finaliza, né? Pode falar. Ela é mais nova, agora a mais velha fala primeiro, né? Vai lá, agradecer a oportunidade, né, e dizer que o CEAN está aqui de portas abertas, né?
para atender todas as mulheres de Tanguá. É um trabalho, como a Karine fala, de formiguinha, mas é um trabalho muito gratificante. Eu sempre falo que é um prazer, né, a gente estar lá com a nossa equipe. Eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui, né, da Dayana, né, que eu falo que ela não é secretária, ela é uma amiga, ela é uma parceira que me ensina todo dia, né, eu venho, também quero deixar aqui um beijo de todo o momento de eu estar vivendo isso, eu devo muito lá, a Cristina, que já não está mais entre a gente, é só uma luz, a Dolores, né, que eu falo que eu sou, tudo que eu tenho hoje nessa política, eu comecei ao lado dela, né, eu tenho muito orgulho, né, de ser petista, independente de estar nessa causa. Essa causa não termina, né, nesse mandato, eu vou continuar tudo, e hoje eu sei que eu tenho, né, eu tenho alguém aqui do lado, né, que é a Karine, que eu tenho muito orgulho, né, e eu sempre falo assim, eu sempre militei isso, né, e quando eu vejo ela hoje uma gigante, eu me emociono muito, né, porque a gente pegou no colo, né, praticamente meia filha, né, de estar assim, de ver crescer, né, Távia também, a gente é tudo uma família, né, e quando a gente fala assim, é muito gratificante, né? Eu ver uma gigante, né? E militante mesmo. Então eu falo assim, eu deixei uma sucessora, né? Quando eu me aposentar do Atiju, eu tenho uma sucessora que eu tenho certeza que ela vai multiplicar. Tem um filho também muito ativista, né? Então, assim, muito obrigado por tudo. Vamos estar aí, a gente aprendeu também muito com vocês. E que venha mais oportunidade, né? E vamos tentar mudar, né? Não vamos baixar a cabeça para um governo, que eu sempre falo, né? Tanguá, eu não quero ser Brasil nesse momento, né? Mas assim, a gente tem que caminhar e não abaixar a cabeça, né? A gente tem que dar o melhor da gente, mostrar que a gente tem força. E juntos a gente vai chegar lá, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos. É isso aí. Isso aí, Karine. Bom, gente, eu que agradeço, eu acho super importante esse assunto, né? Infelizmente, a gente precisa repetir, bater sempre nessa tecla, para sempre mostrar para quem sofre algum tipo de violência ou assédio que ela não está sozinha, né? Vamos deixar ali depois, eu vou passar para Otávio, para colocar ali tudo que a gente falou, os endereços, tudo direitinho, para que mais meios cheguem, né? Meios de denúncia, e meios dela se sentir segura em fazer essa denúncia. Então é isso, gente. Vamos desconstruir, vamos pensar nas nossas falas machistas, tanto homens quanto mulher, e vamos tentar quebrar, né, esse ciclo da violência que está ceifando tantas vidas, né? E é muito triste, são jovens, muitas vezes são jovens que acabaram de ter a vida pela frente, acabaram de entrar na vida adulta, tem de toda a idade. Mas é muito triste que a maioria está ali, né, na casa dos 25, 35 anos, e é muito triste a gente saber que a gente pode evitar isso. Então vamos dar nossos passinhos, cada um faz a sua parte, né, desconstruindo os homens. Homens, conversem sobre isso com outros homens, não riam de piadas machistas. Tragam isso para a conversa do futebol, do bar, exatamente. Vamos ter um pouco de consciência, né? Porque quando você se omite, você concorda. Então, vamos tentar cada vez mais passar adiante uma mensagem de uma nova geração, né? Que a gente não tem governo, né, gente? Então, o Brasil está entregue aí a um garoto maluco, né? Que parece uma criança mimada. E infelizmente, a gente está entregue. E principalmente a Secretaria da Mulher, né? Sem verba nenhuma, não dá para fazer nada. Mas a gente precisa tentar fazer a nossa parte. E principalmente agora, vamos votar, né? Eleições municipais, não sei como é que vai ficar ainda, mas vamos tentar buscar pessoas que se alinhem com esse tipo de política, né? Vamos tentar buscar candidatos que se alinhem com políticas sociais, com políticas públicas, com o auxílio, com políticas de prevenção à violência contra a mulher. Então, a gente tem a faca e o queijo na mão numa democracia, né, para escolher representantes que vão cumprir com aquilo, que têm ótimos projetos. Então, a gente tem como, sim, mudar a realidade aos pouquinhos. A gente só precisa ter consciência, né, votar com consciência. E é isso, fazer a nossa parte como cidadão, sempre buscar conhecer mais. Foi ótimo estar aqui. Adorei o convite e espero que tenha... Se ajudou uma pessoa, já vou ficar muito feliz.
É isso que importa. Foi de coração. Isso aí. É isso aí. Olha, Isso aí. mais uma vez, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui, entendeu? A fala de vocês foi importantíssimo para o nosso município, né, para as pessoas que sofrem dessa mazela, ok? E é isso aí, pessoal. Hoje foi Meninas, um debate... não saiam, tá? Fiquem aí na nossa salinha off para a gente discutir. Hoje foi mais um debate, né? Aqui no canal O Papo Te Abraça, né? Lembrando sempre que esse é um espaço de formação política para aqueles que desejam, né, compreender a importância do Partido dos Trabalhadores para a sociedade, para o Brasil, e também para debater os temas que são de extrema importância para o desenvolvimento humano e social nosso, né? Como seres humanos, seres pensantes, seres viventes. Nesse momento de distanciamento, né, onde você não pode abraçar, tenha certeza que o papo te abraça. Grande abraço aí a todos e até mais. Até a próxima sexta-feira com o próximo tema. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.